Sabe, num mundo que não para de nos bombardear com informação, como é que a gente faz para separar o que importa do que é só barulho? Hoje a gente vai dar uma olhada numa ferramenta de pensamento, olha, com mais de 2000 anos, que foi criada justamente para isso. Bora redescobrir a arte da dialética. É, essa é a grande ironia da nossa era, né? Parece que a gente está se afogando num mar de dados, mas ao mesmo tempo morrendo de sede por um pingo de sabedoria. É tanta informação que, em vez de clarear as coisas, muitas vezes só confunde mais. O problema, no fundo, não é a falta de acesso, é a falta de um bom filtro. Então, vamos direto ao ponto aqui. O problema mesmo não é a informação em si, mas a nossa dificuldade de processar tudo isso. A gente está vivendo uma espécie de crise cognitiva, sabe? Não porque falta dado, mas porque falta um método, um jeito de fazer tudo isso ter algum sentido. E é aqui que a gente chega na raiz da questão. A vida toda, a gente é treinado para saber o que pensar. Decorar fatos, datas, fórmulas, mas e como pensar? Isso quase ninguém ensina. Basicamente, a gente aprendeu a ser um HD, a armazenar coisas, mas não a ser uma CPU, a processar, a raciocinar de verdade. E se eu dissesse que a solução para isso é um sistema? Um sistema testado e aprovado por séculos? Pois é. Vamos falar sobre o Trivium. Ele é a base das artes liberais clássicas e funciona literalmente como um sistema operacional para nossa mente. Olha, essa analogia com o computador é simplesmente perfeita. Pensa comigo. A gramática é o input, ou seja, a entrada de dados, a coleta dos fatos brutos. A dialética é o processing, é o processador mesmo, a lógica que pega esses fatos e conecta os pontos. E aí vem a retórica, que é o output, a interface, a forma como a gente comunica o resultado de forma clara. E o mais importante, a ordem aqui é tudo. Não adianta querer comunicar sem ter processado nada. E não dá para processar se não tem dados para começar. Faz todo sentido, né? E é aqui que a gente entende a função central da dialética. Pensa nela como o sistema imunológico da nossa mente. Ela que nos treina para identificar e neutralizar aqueles vírus mentais, sabe? Mentiras, argumentos furados, propaganda, tudo isso que tenta infectar o nosso raciocínio. A dialética é o nosso antivírus. Ok, legal. Mas como é que funciona esse motor de processamento na prática? Então vamos lá, vamos mergulhar fundo no coração do Trivium, a própria dialética. O ponto mais importante, o que a gente precisa guardar é este. Dialética ou lógica na prática não tem nada a ver com ganhar uma discussão. Nada. É uma ferramenta para se chegar à verdade. O objetivo não é sair da conversa provando que estava certo, mas sim descobrir junto o que é o certo. E essa comparação aqui, olha, é fundamental para entender a diferença. O debate que a gente vê por aí hoje em dia é uma batalha, é adversarial. O objetivo é só um: vencer. Já a dialética é o oposto, é colaborativa. O objetivo é encontrar a verdade, juntos. Pensa bem, no debate, admitir um erro é sinal de fraqueza, é perder. Na dialética, admitir um erro é um avanço, um progresso para todo mundo que está na conversa. Tudo bem, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que isso funciona no nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Vamos transformar essa teoria toda num verdadeiro kit de ferramentas. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Pensa na dialética como um detector de manipulação superpotente. É o que nos ajuda a filtrar o que a gente vê na mídia, o que a gente ouve numa reunião de trabalho e, claro, o que a gente escuta nos discursos políticos. Então, vamos dar uma olhada em 3 desses vírus que são super comuns. Primeiro, o ad hominem. Em vez de atacar o argumento, a pessoa ataca a pessoa. Depois tem o espantalho, que é distorcer o que foi dito para criar uma versão mais fácil de atacar. E, por fim, o falso dilema, aquele que bota a gente na parede com só 2 opções extremas, como se não existisse mais nada no meio. E o antídoto? Bom, o antídoto para esses 3 é sempre o mesmo. Calma, respira e volta para o argumento, volta para os fatos. Agora, para ver a dialética em ação de um jeito bem claro, vamos pegar um exemplo clássico da economia. É uma historinha que ensina a gente a enxergar além daquilo que está na nossa cara. A história começa de um jeito bem simples. Só que a análise dialética é que é a parte genial. O que a gente vê de cara é fácil. Ah, que bom, o vidraceiro ganhou um trabalho, o dinheiro circulou. Mas a dialética nos força a fazer a pergunta mais importante. Tá, mas e o que a gente não está vendo? A gente não vê o terno novo que o padeiro agora não pode mais comprar. A gente não vê o alfaiate que perdeu uma venda. Ou seja, o dinheiro não criou riqueza nova, ele só foi desviado para consertar um prejuízo.
No fim das contas, a comunidade ficou mais pobre. A destruição não gera riqueza. E olha só que interessante, isso aqui nos dá um protocolo perfeito para não cair em fake news. Antes de sair compartilhando qualquer coisa, é só passar por 3 filtros rápidos. Primeiro, a gramática. Quais são os fatos? Quem é a fonte? Leu além da manchete? Segundo, a dialética. A conclusão faz sentido com base nas provas? E terceiro, a retórica. Qual a intenção por trás disso? É informar de verdade ou é só causar uma reação emocional? É uma checagem de 3 passos para manter a nossa sanidade digital. E, finalmente, a gente chega no propósito maior de tudo isso. Porque, no fundo, dominar a tridialética não é só para parecer mais inteligente numa discussão. É sobre algo muito maior. É sobre ser mais livre. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. A liberdade suprema é a de não ser enganado. Nem pelos outros e nem pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pontos cegos. É ter soberania sobre a própria mente. Então, o Trivium acaba sendo um mapa, um caminho para essa liberdade. Dominar a gramática nos dá a liberdade de enxergar o mundo como ele realmente é. Dominar a dialética nos dá a liberdade de ter uma mente que não é facilmente enganada. E, por fim, dominar a retórica nos dá a liberdade de conseguir expressar essa verdade de um jeito que os outros entendam. É esse conjunto completo que nos coloca no caminho da sabedoria. Então fica aqui uma reflexão para a gente. Nessa nossa busca maluca por tecnologias de ponta, por tudo que é novo, e se a ferramenta mais poderosa que a gente tem para navegar o futuro for, na verdade, uma arte muito, muito antiga, uma verdadeira tecnologia para a mente, testada e aprovada pelo tempo?